Boa noite. Vamos dar continuidade à resolução da prova de matemática da FUVEST 2021, versão V. E essa daqui é a última parte. Certo? Então vamos ler aqui a questão 11. Se f é uma função de R em R e g também é uma função de R em R, de real em real, números reais em números reais, são funções dadas por f de x, c mais x quadrado, onde c pertence aos reais, e g de x igual a x. Aí aqui, ó, a parte importante. Seus gráficos se intersectam quando e somente quando, e aqui tem algumas alternativas. Então, pelas alternativas, ó, ele quer saber para quais valores de c os gráficos se intersectam. Primeiro a gente precisa saber o que significam os gráficos se intersectarem. Olha, eu tenho aqui um exemplo, a minha função f de x. E aqui um outro exemplo. A gente sabe que são... Tá, peraí. A gente sabe que a função f de x é uma função do tipo x quadrado. Então, vamos colocar aqui uma função do tipo x quadrado. E aqui uma função linear g de x igual a x. Olha, intersectar é quando os gráficos das funções se encontram. E o que isso significa matematicamente? Isso aqui é o significado gráfico, certo? Mas o que isso significa matematicamente? Olha, olhando aqui, isso aqui significa que o valor de f de x, é igual ao valor de g de x. Tá vendo? Porque eles estão na mesma altura. F de x igual a g de x. Então, é isso que o exercício está perguntando. Para quais valores desse c, para quais valores de c eu vou ter que f de x é igual a g de x. Então, vamos fazer as contas. Bom, então vamos lá. F de x igual a g de x. Quem que é minha f de x? A minha f de x é c mais x quadrado. E minha g de x é x. Então vai ficar x quadrado menos x mais c igual a zero. A gente montou uma equação de segundo grau, vamos resolver. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. X é igual a menos b, que é menos menos 1, que dá 1, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 4c. Isso aqui tudo dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente, bom, não consegue resolver isso aqui, certo? Então, o que a gente tem que entender? Tá vendo que ele fala o tempo todo que a gente está em funções que vão dos reais em reais? Ou seja, a gente não tem função imaginária com número complexo. Se a gente não está usando uma função do plano complexo, não pode ter raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, sei lá, não pode número raiz quadrada negativo. Ou seja, raiz quadrada de 1 menos 4c tem que ser diferente tem que ser maior que zero. Ok? Maior que zero. E outra coisa. É, então, peraí. Aqui. Tá vendo que aqui o gráfico se encostar em dois lugares? Mas e se eu tivesse um gráfico assim, ó, que só encosta em um ponto? É um gráfico tangente, certo? São gráficos tangentes. Só encostam em um ponto. Olha, o que acontece quando a gente tem... Eu vou pegar um exemplo qualquer, um exemplo genérico. O que acontece se der 2 aqui? A gente vai ter 1 mais 2 sobre 2 e 1 menos 2 sobre 2. E se der 0? Se for 0,
A gente só tem uma resposta, que é 1 sobre 2. Ou seja, se, deixa eu anotar aqui, ó, se delta igual a zero, intersecta, peraí, intersecta em um ponto. Delta maior que zero, intersecta em dois pontos. E delta menor que zero, não tem interseção. Ok? Vamos voltar aqui e ler de novo a pergunta. Seus gráficos intersectam quando e somente quando? Então, já que ele não falou que ele quer que seja só uma vez ou coisa do tipo, vocês podem até observar nas respostas que é sempre o menor ou igual. Então, vamos fazer aqui a análise. Ó. Então, pode ser zero. Então, ele quer que o meu delta, que é 1 menos 4c. Aqui eu coloquei desse jeito, ó, mas fica mais ideal colocar aqui 1 menos 4c tem que ser maior que zero, porque aí já implica que a raiz, o que está dentro da raiz fica positivo. Ou seja, eu preciso que 1 mais 4c, 1 menos 4c seja maior ou igual a zero. Bom, vamos passar menos 4c maior ou igual a menos 1, multiplica por menos 1, vai ficar 4c, inverte a desigualdade, c tem que ser menor ou igual a 1 quarto. A alternativa A. Ok, vamos para a próxima. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que os ângulos retos do quadrado coincidam com o ângulo reto do triângulo. A medida do ângulo do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próximo de... Vamos lá. Eu vou desenhar aqui um triângulo. Colocar aqui as medidas dos lados, certo? Ele falou que esse lado aqui, vou colocar aqui, esse lado aqui mede 12 e esse lado aqui mede 35. E ele quer um quadrado, ó, maior quadrado, então os dois lados são iguais, possível. O maior quadrado possível, ele vai ficar, ele vai, e além de tudo tem que conter o ângulo reto. Então o maior quadrado ele fica desse jeito, ó, com aqui medindo x e aqui medindo x. Ok? Agora a gente sabe, então, ó, vamos colocar aqui, ó, se aqui mede x, que é o lado quadrado, aqui e tudo mede 12, aqui é 12 menos x. Se aqui mede 35, aqui fica 35 menos x. Mas a gente não vai precisar dessa parte aqui, mas só para poder colocar todos os dados. Olha só, vamos observar o negócio. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Ok? Isso aqui é 90 graus também. E se esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, ó, se esses lados são paralelos, eu tenho ângulos alternos e internos, então esses ângulos são iguais. Então, o triângulo pequeno, ele é congruente a esse triângulo aqui, ó. Eles são congruentes, esse é o triângulo pequeno e o triângulo grande. Eles são congruentes. Então, o que a gente pode usar?
a gente pode usar, ó, semelhança de triângulo. Aí aqui, ó, eu vou fazer a... Então, o que que a gente vai ter? A gente tem que a altura desse daqui, 12, a gente tem a altura daquele, 12 menos x. Ele está para a altura do grande. E a base do pequeno tá para a base do grande, ó. A base do pequeno tá para a base do grande, assim como a altura do pequeno tá para a altura do grande. Agora é só multiplicar em cruz. A gente vai ter 12x igual a 420 menos 35x. Vai ficar 47x igual a 420. X é igual a 420 sobre 47, que é aproximadamente 8,94, que é aproximadamente 9 centímetros que o exercício pede. Certinho? Vamos para a última questão da prova, então. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica. Esférica e que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich. Depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 graus leste. E então retorna ao Polo Norte por esse meridiano. Tem comprimento total de... Bom, vamos ver o que a gente vai fazer, como é que faz aqui. Vamos primeiro tentar aqui desenhar a Terra. Lembrando que o exercício falou que é para considerar ela perfeitamente esférica. Desenhando aqui a Terra. Certinho? Aqui em cima tenho o Polo Norte. Ok. E aí vamos desenhar o caminho. Ele falou que eu vou sair daqui do Polo Norte e ir até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich. Depois eu vou andar ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 graus. E depois eu vou voltar para a linha do Equador por esse meridiano. Então vai ficar assim. Certinho? E esse ângulo aqui é 45 graus. Ok? Aqui é a linha do Equador. Agora, como é que a gente vai resolver? Vamos fazer um esquema aqui que vai ajudar a gente. Eu quero saber a trajetória total. A trajetória total é a trajetória vermelha mais a trajetória rosa mais a trajetória laranja. Ok? Agora a gente vai analisar um por um. O que eu fiz na trajetória vermelha? Lembrando que aqui é uma esfera perfeita, ok? Na trajetória vermelha, eu peguei, saí do Polo Norte e andei até o Equador. Isso significa que eu saí, ó, dali de cima, e e percorri um caminho. Só que nesse caminho eu percorri 90 graus. Ah, por que 90 graus? Pensa aí uma bola, né? Imagina aí uma bola. E aí, finge que aqui, ó, vamos estar nessa situação. Isso aqui é uma esfera, mas eu estou olhando só como se eu tivesse fatiado ela. Eu pego e saio daqui e venho até aqui, ó. Eu saio daqui e venho até aqui. Quanto que eu andei?
eu andei 90 graus. Eu saí daqui e vim pra cá. Eu tô olhando pra uma fatia. Só que, ou seja, eu andei um quarto da circunferência. E o que o exercício me falou? Ele falou que o Equador mede 40 mil quilômetros. E se isso aqui é uma terra, se a Terra é uma esfera perfeita, o Equador é igual ao polo, ao meridiano que liga os polos. É igual ao Greenwich, que liga Polo Norte, Polo Sul e depois volta para o Polo Norte. Ou seja, eu andei no trajeto vermelho, eu andei um quarto do tamanho todo da Terra. Um quarto de 40 mil quilômetros. Certinho? Agora no rosa. Olha, no rosa, para eu andar. Agora a gente vai olhar como se a gente tivesse fatiado a Terra de cima. Certinho? Eu saí, ó, e andei esse pedaço aqui. Deixa eu fazer um círculo mais bonitinho, né? Ok. Eu saí, ó, e andei essa parte em rosa aqui, ó. Tá vendo? Só que essa parte em rosa é só 45 graus. E aí, de novo, aqui eu estou em cima da linha do Equador. Então, ó, a minha circunferência é igual à linha do Equador. A linha do Equador, para eu andar ela inteira, eu tenho que andar 360 graus. E se eu andar 45? Olha, você pode fazer por regra de 3 dessa maneira aqui, ó. Uma linha do Equador são 360 graus. Quantas linhas do Equador são 45 graus? Você vai ver aqui, ó, vai ficar 45 vezes a linha do Equador dividido por 360. Ou seja, a gente passando essa informação para cá, eu vou andar 45 graus divididos por 360 graus vezes a linha do Equador. Que é basicamente eu falar que eu estou andando uma fração daquele pedaço da Terra. E para voltar, como a gente está numa esfera perfeita, lembra? Então não tem diferença de comprimento dependendo em que posição da Terra você está. E quando você voltar, ó, da linha do Equador para quando você voltar da linha do Equador para o Polo Norte, você andou 90 graus novamente. Então é aqui de novo, tá vendo? Então de novo, você andou um quarto da Terra, da linha do Equador. Aí agora é só fazer as contas, ó. Você vai ter 10 mil, que é 40 mil dividido por 4, mais aqui vai dar 5 mil, 45 45 por 460, quer ver? Vamos ver quanto que dá. Se eu dividir 360 por 45, dá 8. Ou seja, se eu simplificar aqui por 45, sobra 8. 40 mil dividido por 8, 5 mil quilômetros. Mais 10 mil. Opa, isso não, tá certo. Quilômetros. Ou seja, o trajeto total andou 25 mil quilômetros, que é a alternativa C. Então esse exercício aqui, a questão é você conseguir enxergar o que está acontecendo nos trajetos. Então, você sai do Polo Norte e anda até o Equador, você andou um quarto da Terra. Aqui, ó, você andou um quarto da Terra. Que você pode também, se você pensar no 90 graus, ó, o 90 graus é aqui, ó, uma linha do Equador é 360. Quantas linhas do Equador são 90? Vai ficar 90 sobre 360 vezes z, que é um quarto. Um quarto de g, que é o que a gente fez ali, entendeu? Então o que você tem que entender é que você descendo para a linha do Equador você anda um quarto da Terra, andando na linha do Equador você vai andar 45 graus, e quando você volta você anda de novo um quarto da Terra. E aí é só somar os valores. Então é isso, muito obrigado pela audiência, a gente termina aqui a resolução da prova de matemática da FUVEST 2021
e eu vou deixar as resoluções na descrição dos vídeos. Muito obrigado.